2 ministros indicados por Jair Bolsonaro para o Supremo vão julgar um processo que envolve o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, na segunda turma da corte. A gente explica. O colegiado é responsável pelo recurso do Ministério Público que discute o foro privilegiado do parlamentar na investigação das rachadinhas, peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa no antigo gabinete de Flávio na Assembleia do Rio de Janeiro. E aí? A segunda turma do STF, que também julga os processos da Operação Lava Jato, vai passar por uma mudança na composição. A ministra Carmen Lúcia pediu transferência para a primeira turma, com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello. Antes dela, o ministro Luiz Edson Fachin tentou sair da segunda turma, mas a ministra teve preferência no pedido por ser mais antiga no tribunal. O relator da Lava Jato, o ministro Fachin, tem sofrido derrotas na segunda turma, que ainda tem os outros 2 ministros, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, além de Nunes Marques, indicado por Bolsonaro. Então, Nunes Marques foi indicado já pelo presidente da República. E se for aprovado na sabatina do Senado, o advogado-geral da União, André Mendonça, será o 5º membro dessa segunda turma também. A segunda turma é o paraíso da impunidade. Mesmo com a Carmen Lúcia, que se bandeou para o lado do Gilmar Mendes, junto com Ricardo Lewandowski. Então, o Ricardo Lewandowski está lá para defender o Lula, para defender os petistas, Gilmar Mendes está lá para defender os tucanos. Aliás, eu vou ter que falar disso de uma maneira mais profunda aí qualquer dia, porque está saindo agora resultado de várias ações e notícias a respeito de ações que ficaram paradas e que deixam muito claro esse cenário que os ouvintes sempre ouviram aqui dessas análises, que é Gilmar Mendes defendendo os interesses dos tucanos, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski defendendo os interesses dos petistas e os votos de um ajudando os votos dos outros. Né? Então a segunda turma já é isso aí. A Carmen Lúcia sai, vai entrar o André Mendonça, sob a bandeira, porque sempre precisa de alguma bandeira para hipnotizar segmentos do eleitorado que não sabem distinguir discurso e atitude. É a bandeira do terrivelmente evangélico, como se estivesse entrando no Supremo Tribunal Federal uma pessoa que defende os princípios do cristianismo, que não incorre em nenhuma imoralidade, está tudo conversa fiada. Cota da impunidade, aí Bolsonaro quer se blindar e ele precisa de alguém da máxima confiança dele no pior sentido. Aquela confiança em termos de complacência com a própria sujeira. Então, ele quer o André Mendonça porque ele acha que o André Mendonça vai aliviar a barra da família sempre que a família precisar, mesmo que a família saia do poder, que pode deixar a família mais vulnerável, afinal não vai ter o poder de barganha da caneta presidencial. Então, entra André Mendonça na segunda turma para poder aliviar a barra do Flávio Bolsonaro. E Gilmar Mendes sentou em cima desse recurso do MP, que está lá um tempão, é uma vergonha, um país assim, em que você tem um sujeito investigado por crimes graves cometidos, desvio de 6 milhões de reais na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Estamos falando aqui de um estado que tem muita pobreza, que tem muita criminalidade, que tem um monte de problema que eu trato todos os dias aqui no Jornal Band News Rio, primeira edição. Os ouvintes que acompanham sabem. E o dinheiro que poderia estar indo para as pessoas necessitadas, que poderia estar indo para a segurança, para outras iniciativas, ele estava indo para parlamentar que quer faturar mais do que o próprio salário, roubando o salário dos supostos assessores, porque nem isso eram. Eram pessoas registradas, mas que não trabalhavam. Funcionários fantasmas, portanto, de acordo, claro, sempre com a denúncia do Ministério Público Fluminense. Gilmar Mendes sentou em cima do recurso do MP contra o foro privilegiado retroativo que foi concedido pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O que aconteceu? O STF, ele decidiu pela restrição do foro privilegiado, mas só para um caso específico, que ele nunca estabelece muito claramente todas as consequências da sua própria decisão. Então, se o parlamentar que tem o foro privilegiado no próprio Supremo, ele perde o mandato, acaba o mandato dele e tal, o caso envolvendo ele, uma investigação criminal, etc., é remetido para primeira instância da Justiça Federal. Só que aí começaram a surgir outras hipóteses, que é, por exemplo, a do Flávio Bolsonaro, investigado por crimes cometidos enquanto ele era deputado estadual, e aí virou senador. E aí tem foro, não tem foro, quer dizer, porque acabou o mandato de deputado estadual, ele perde aquele foro e fica sem nenhum, ele ganha o foro do próprio
cargo de senador no STF e tal. É uma hipótese que não estava prevista na decisão do STF. Nessa brecha, o TJ aqui do Rio, no seu órgão especial, foi com 2-1, que eu considero 2 votos equivocados, claro, e critiquei. Ele conseguiu esse foro privilegiado. E aí não se decidiu até hoje se ele tem ou se ele não tem. E Gilmar Mendes, a gente sabe, já mostrei várias vezes aqui, ele segura muitas vezes um caso para deixar para ser julgado só quando ele tiver uma maioria favorável. Talvez tenha, na hora em que o André Mendonça pintar na segunda turma, para garantir ao Flávio que ele vai ser blindado no próprio STF. E aí você tem esses ministros dispostos a defender os seus próprios padrinhos, cada um defende os seus e vai conseguindo o apoio dos outros. Isso é a mais alta corte do país, isso é a política brasileira. Essa sujeira sendo varrida sempre para debaixo do tapete.